O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, sexta-feira, não esqueçamos que é um dia propício, a igreja também nos orienta, um dia para fazermos penitência, um dia para nos abstermos de comer carne no dia de hoje. Podemos comer peixe, ovos, legumes, mas nenhum tipo de carne. Façamos isso e ninguém vai morrer por não comer carne no dia de hoje, não é verdade? Então façamos, estejamos unidos à igreja, unidos ao que nosso Senhor nos ensina. É um dia propício para nós repararmos também os nossos pecados. Hoje já está surgindo aí uns novos conceitos de reparação, onde se diz que nós não precisamos fazer sacrifícios não, porque Jesus já fez o sacrifício dele por nós. Nós só temos que nos refugiar no amor de Deus e nada de sacrifícios. Então, quando vocês ouvirem esses tipos de ensinamento, deixem de lado. Isso aí é coisa de protestante, são católicos com mentalidades protestantes, são pessoas que ficam dizendo que os conceitos mudaram. Meus irmãos, os conceitos, os ensinamentos da igreja não mudam. O que é. O que não é, não é. O que pode acontecer é adaptar-se aos tempos, ou seja, adaptação significa a forma de se falar para os tempos modernos. Mas mudar a verdade, não, a verdade ela não muda, a verdade é verdade e é verdade para sempre. Vamos supor, na Idade Média não se tinha celular, não se tinha telefone, então não se podia
usar exemplos relacionados a celular e telefone. Usava-se outras coisas. Hoje nós podemos usar alguns exemplos relacionados ao celular para que tenhamos uma compreensão melhor de uma verdade que Deus disse. Espero que você tenha entendido. Mas a verdade, ela não muda. Estamos aí no Evangelho de São Mateus. Estamos no capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23. É uma continuidade. Jesus, ele escolheu os apóstolos, os 12 apóstolos, depois ele começa a instruir os apóstolos, porque ele vai enviar primeiramente as ovelhas perdidas de Israel, e ele começa agora a ensinar, começa a dizer para eles como é que eles devem ir. Ou seja, ontem nós vimos, Jesus dizendo que eles não deveriam levar muita coisa, que nas casas onde eles estivessem, eles deveriam já enviar paz para aquela casa. Ele falou para os apóstolos que eles deveriam, no entanto, quando chegassem numa cidade, se na cidade eles não fossem bem recebidos, que sacudissem as poeiras dos pés. E hoje Jesus está agora falando uma grande verdade para os apóstolos. Eles não vão ter vida boa. Jesus fala que eles vão fazer milagres em nome de Jesus, as pessoas vão ser curadas e tudo mais, mas ao mesmo tempo Jesus agora está dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Olha só, Jesus está dizendo que não vai ser fácil pregar o evangelho, não. Por isso que, em alguns momentos, ele fala: olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, e carregue a sua cruz. E ele fala: não tenha medo daqueles que matam o corpo. Tenha medo, sim, daquele que depois que você morrer, lançar sua alma no inferno, porque você ficou com medo de falar a verdade e de viver aquilo que é preciso viver. Jesus está prevenindo os apóstolos para que eles não sejam apóstatas, para que no momento da perseguição, no momento do sofrimento, eles não venham a abandonar a fé por medo. Não tenhas medo. Jesus deixa bem claro que se perseguiram a ele, irão perseguir também os apóstolos, aqueles que servem, aqueles que estão dando, no ditado popular, cara a tapa. Então serão levados nas sinagogas, serão presos, até morrerão. E aqui hoje ele deixa bem claro que serão levados diante de governadores e reis, Então, diante desses governadores, reis, presidentes, trazendo para uma linguagem mais próxima nossa, que são ateus, que não querem saber de Deus, que impõem as suas leis contra o Evangelho,
E Jesus está dizendo que nós seremos levados diante deles, até mesmo para nós darmos o testemunho lá. E se for preciso morrer pela verdade, vai morrer pela verdade. Está vendo que não é fácil? Pregar o Evangelho? E vocês já perceberam que essas coisas, elas, de uma certa forma, já estão acontecendo? Lá na Nicarágua, um grupo de irmãs foram expulsas da Nicarágua. Por quê? O governante de lá não aceita o cristianismo. Elas foram expulsas. As irmãs de Madre Teresa de Calcutá. E vocês lembrem também que quando Jesus fala aqui de perseguição, é só nós olharmos. Esses dias nós comemoramos São Pedro e São Paulo e nós vimos. São Pedro e São Paulo compreenderam muito bem o que Jesus disse aqui. Pedro perseguido pelo imperador e Paulo também, eles foram mortos. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, porque Paulo e Pedro e Paulo eram uma ameaça às autoridades civis, era uma ameaça ao imperador. Então, observemos, quando vocês começarem a ouvir aí essas questões de regular os meios de comunicação, regular os meios de comunicação é simplesmente observar e ver se as coisas que estão sendo faladas, elas estão contra aquilo que o governante está falando. Se as coisas que estão sendo faladas, se o evangelho que está sendo anunciado vai contra as leis do governo, e aqui eu estou falando do governo porque Jesus está dizendo que seremos levados diante dos governadores e reis. Se o que está sendo falado vai contra, então a pessoa é chamada ali, o padre, o bispo, o pregador, o missionário, vai ser levado lá para prestar contas. E se a pessoa continuar falando aquilo que vai contra as leis civis, essas pessoas elas serão presas, serão torturadas e até mortas. E se nós olharmos a história da igreja, nós vamos ver essas situações. Lembremos ali no México, aquele garotinho, São José, que foi torturado e foi morto porque ele ia contra o que os governantes estavam falando. Os governantes estavam regulando o que os cristãos deveriam falar ou não. Falou o contrário, eram presos. E aí São José, um menino, ele passou pela tortura, cortaram a parte de baixo do pé dele. Era uma forma de fazer com que ele apostatasse, mas ele não apostatou. E ele continuou firme, dizendo: viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Guadalupe. E aí ele levou um tiro e morreu. É isso que Jesus está dizendo. Aí nós vamos ver um Santo Inácio de Antioquia, que foi preso e foi morto. Um Santo Atanásio. Por quê? Estavam falando a verdade, estavam anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
E hoje, qual é o meio mais fácil de anunciar o Evangelho? São através das redes sociais. Você vê quantas pessoas hoje estão evangelizando pelos meios de comunicação, usando as mídias? Quantos católicos, quantos sacerdotes, freiras, missionários, ensinando a verdadeira doutrina da igreja através do YouTube, do Instagram, do Facebook. Agora, imagine um governo que não permitisse a liberdade religiosa de poder se expressar e regulamentar ali, tá ouvindo aqui, ouvindo lá, monitorando para saber quem é que está falando isso, quem é que está falando aquilo, quem é que está anunciando Jesus Cristo, quem está anunciando as verdades que vão contra as mentiras das leis. E ali, ao serem monitorados, serão chamados. É assim que acontece em determinados países por aí, que nós ouvimos constantemente que os cristãos estão sendo perseguidos, que os cristãos não podem falar de Jesus Cristo, não podem falar sobre a doutrina da igreja, não podem ensinar as verdades que nosso Senhor ensinou, e aí eles são monitorados e são presos. E quantos cristãos que desapareceram e até hoje ninguém sabe nem onde é que eles estão. Foram mortos, foram presos, foram torturados. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. É esse o ensinamento. E o mais assim dolorido é quando Jesus diz que o irmão entregará à morte o próprio irmão. Quem é esse irmão aqui? É aquele irmão que está de acordo com o sistema que nega Jesus, e esses irmãos acham que eles estão certos, e eles vão tentar convencer os seus irmãos a fazer aquilo que o sistema diz, que é a negação de Cristo, a negação da Igreja Católica e tudo mais, e esses irmãos vão continuar firmes, graças a Deus, apoiados na fé, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos da Sagrada Escritura, apoiados nos ensinamentos do depósito da fé, do magistério da igreja. Aí eles não vão ter outra alternativa senão entregar o irmão. E aí vamos entendendo, né? O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo, tá vendo? Isso aqui é importante. Aquele que perseverar, que for firme até o fim, esse se salvará. Agora, quem apostatar, quem negar, não vai se salvar, não. E isso aconteceu durante toda a história da igreja e vai continuar acontecendo. E vocês veem que as nações, elas estão se preparando para ir ao encalço da Igreja Católica. Vocês já viram quando o tigre, o leão, a onça, eles ficam olhando aquela presa, ficam olhando de longe e de repente eles saem correndo ao encalço daquela presa e ali pega ela, mata e come? A mesma coisa. Isso é uma analogia que eu estou fazendo para você entender. Vão ao encalço dos católicos, dos cristãos, para prender, para torturar e até matar, se eles não cederem.
E Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso que eu estou falando, meus irmãos, não é coisa fácil, não. Não é fácil. Você está diante dos magistrados, dos governantes, dos imperadores, e eles ali começarem a te interrogar. Você é cristão? E nós vamos ter que dizer sim, nós somos. Você não faz aquilo que nós estamos pedindo? Sim, nós fazemos o que vocês pedem, mas que esteja de acordo com o que Deus nos ensinou. Se não estiver de acordo com o que Deus nos ensinou, nós não podemos fazer. Você tem ciência de que você poderá ser morto por causa disso? Sim, nós temos ciência, sim. E aí eles vão dizer, matem. Porque foi assim que aconteceu com Pedro, com Paulo, com Santo Atanásio, com Santo Inácio de Antioquia. Foi assim que aconteceu com São José, esse santo mexicano. Foi assim que aconteceu com as freiras lá, as carmelitas lá na França, no tempo da perseguição. Foi assim que aconteceu. Mas eles foram firmes até o fim. Mas hoje, através dos meios de comunicação, através das mídias, como já se ouve por aí, que vai se regulamentar os meios de comunicação, então estejamos atentos. Aqueles que usam os meios de comunicação, as mídias sociais, se realmente essas coisas acontecerem de regulamentar os meios de comunicação, como já está vendo por aí, né? Por exemplo, por enquanto está no mundo aí, no mundo secular. Quantas pessoas sendo perseguidas. Mas vai chegar um tempo que a perseguição vai ser a própria Igreja Católica. E é isso que Jesus está falando aqui. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Por isso que nós precisamos nos armar da verdade. A verdade precisa estar encarnada dentro de nós. Os ensinamentos de Jesus precisam estar tudo dentro do nosso coração, da nossa mente. E está claro isso, para que diante das perseguições nós perseveremos na verdade. E não vai ser a prisão, os processos que vão fazer com que nós nos calemos e paremos de falar a verdade. Jesus está deixando bem claro, pregar o evangelho não vai ser fácil. Olha, hoje, por enquanto, nós vemos, né, uma pregação do evangelho aí, as pessoas, os pregadores sendo aplaudidos, né? Os pregadores, assim, tendo seguranças ali em volta. Os pregadores sendo beneficiados pela pregação, ganhando muito dinheiro, uma pregação mais livre. Está assim hoje. Mas vai chegar o momento, meus irmãos, que as coisas não vão ser assim, não. E aí vai se ver quem é. Quem é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai se ver quem é que realmente está preocupado com a salvação das almas. É nesse momento, diante do que Jesus está dizendo, vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. E quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Então ele está dizendo, não se intimide,
Quando fores levado, o Espírito Santo vai falar. Mas significa também, meus irmãos, que o fato de nós falarmos com palavras de sabedoria, ao ponto deles não darem as respostas, isso poderá levá-los a um fechamento de coração, a uma irritação, ao ponto de querer, de mandar prender e matar, porque seremos tidos como rebeldes, porque nós não estamos querendo fazer, mesmo que usemos de argumentos. Mesmo que eles vejam que o que está sendo falado é a verdade. Uns se convencerão e outros não. Estão vendo em que situação nós estamos? Fiquem atentos quando vocês ouvirem esses governantes que começam a dizer assim: eu vou regulamentar, eu vou regular os meios de comunicação. E isso vai afetar a pregação do Evangelho, que é facilitada nos tempos de hoje através das mídias, através dos meios de comunicação. E aí eu repito, e não vou continuar repetindo, mas vou repetir agora, e aí vem o monitoramento. E o monitoramento vai consistir em quê? Vai se observar se essa ou aquela pessoa vai estar falando de acordo com os governantes, e são governantes ateus, ou se vai estar falando contra. Se estiver falando contra, serão presos. E se persistirem, serão mortos. É assim. É o que Jesus está falando hoje. Então, meus irmãos, aproveitemos agora, enquanto podemos falar, porque vai chegar um momento que nós seremos monitorados. É o sistema do mundo. E nós não podemos entrar no sistema do mundo. Nós precisamos ir no sistema de Deus. O sistema de Deus se opõe ao sistema do mundo, como o sistema do mundo se opõe ao sistema de Deus. Não dá para os dois andarem juntos. E nós, anunciadores do Evangelho, como os apóstolos, nós temos que inserir as pessoas no sistema de Deus. Mas para colocar as pessoas inseridas no sistema de Deus, vai haver perseguição, prisões, processos e até morte. Mas Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Espero que você tenha compreendido. É assim que acontece nesses países chamados países comunistas. Nos países comunistas, eles não toleram aqueles que servem a Jesus Cristo. Eles não toleram o cristianismo. Eles não toleram o catolicismo. E aí começa a perseguição aos católicos, como nós vemos as notícias, só olhar as notícias aí dos países que são comunistas, esse comunismo ateu, materialista. O comunismo não anda junto com o cristianismo, não. Eles não toleram os cristãos. E aí vem as perseguições. Você entendeu com clareza? Está claro o que eu estou falando diante do evangelho de hoje? Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa serão levados, porque não toleram o nome de Jesus, não querem saber de Jesus. Então será levado por causa de Jesus. E ali Jesus está dizendo, será o momento de se dar o testemunho. E aquele que perseverar até o fim será salvo.
Que Deus nos dê a graça da perseverança. Que o Espírito Santo nos dê força para nós não negarmos. Eu estou dizendo para vocês, não é tão fácil assim. Não é tão fácil, porque nesse momento muitos tremerão para proteger a vida. E Jesus está dizendo que não é essa vida aqui que nós devemos proteger, é a outra. Se não for pela força do Espírito Santo, meus irmãos, muitos irão negar a fé. E quem nega a fé não se salva. Ali no tempo de Pedro, de Paulo, muitos cristãos foram perseverantes no tempo dos apóstolos. Mas também, meus irmãos, muitos negaram. Quando o pessoal via aquelas feras e vendo os cristãos sendo mortos ali, as pessoas ficavam com medo. E no medo elas negavam, elas apostatavam. Então, uns perseveravam e outros não. Que Deus nos dê a graça de nós perseverarmos quando essas coisas acontecerem e nós estamos vendo que está prestes a acontecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Aquele que perseverar até o fim será salvo.